Enem Diga que você não viu. Dicas para o Enem 2019. Professores do curso e do Colégio Objetivo. Olá, aluno, olá, aluna, tudo bem com você? Eu sou o professor Brito, da cadeira de Geografia do Colégio e Curso do Objetivo. E hoje eu trago para você algumas dicas importantes para o Enem 2019 sobre Geografia. Se liga nas dicas importantes. Vamos lá? A primeira importante dica que eu vou tratar com vocês diz respeito a alguns importantes fenômenos climáticos que podem aparecer na prova. Primeiro, é importante nós notarmos a definição até mesmo de clima. Quando falamos de clima, estamos falando de algo que corresponde ao comportamento atmosférico, só que a sucessão habitual desse comportamento atmosférico. Para chegar a alguma conclusão acerca dessas características climáticas de alguma região, eu preciso entender aqueles fatores importantes para se chegar até ele, como por exemplo, altitude, latitude, como por exemplo, as massas de ar, como por exemplo, você pode observar a influência do relevo, da vegetação, da hidrografia, das correntes marítimas. É bom você ficar atento. Essa é uma dica importante. Os fatores climáticos que podem influenciar justamente no comportamento do clima no Brasil e, quiçá, também no mundo. E como importante caracterização do clima existente no mundo e no nosso país, você precisa ficar atento a este gráfico importante, que é o gráfico que trata de climograma. O que é um climograma? Bom, primeiro, eu peço para você ficar atento na leitura desse climograma. Ele vai me mostrar, por exemplo, gráfico com barras. Essas barras vão me indicar o quê? O índice de pluviosidade de acordo com os meses do ano, de janeiro a dezembro. Ele vai me mostrar um gráfico com uma linha. O que essa linha me mostra? As médias térmicas de acordo com cada mês do ano. Mas, Brito, isso aqui significa que pode variar de ano para ano, pode variar de período para período. Lembrem-se que eu falei, o clima é a sucessão habitual do tempo atmosférico. Para chegar a essa conclusão, nós precisamos, por exemplo, estudar no mínimo 20 anos para se chegar a esse comportamento. Então você fica atento a isso aqui, porque isso é algo já cientificamente comprovado. Então esse climograma pode aparecer em várias situações, como já caiu no Enem em outros anos. Então saiba fazer a leitura e interpretação do quê? Comportamento pluviométrico. Observem. Neste caso, eu tenho uma pluviosidade elevada, chove continuamente durante o ano. Neste caso, eu tenho uma linha que varia pouco a temperatura. Olha o 26, olha o 24, apenas 2 graus Celsius de variação térmica. A amplitude térmica é pequena, no caso deste gráfico. Portanto, uma dica importante que o Brito e nós aqui do Objetivo damos a você é saber interpretar esse gráfico. E aí eu tenho do lado um mapa. E esse mapa vai aparecer no Enem. O mapa aparece no Enem. Talvez não apareça esse em especial do clima, da classificação climática. Mas mapas aparecem no Enem. Então, dicas importantes. Representações gráficas. Um mapa, representação gráfica, um gráfico, uma tabela. O Enem, a prova bem elaborada de geografia, como o Enem sempre preparou, apresentam estes elementos gráficos. Então, aqui eu já tenho duas dicas, o mapa e o gráfico. E aí eu preciso saber interpretar justamente este importante mapa. Como que eu vou interpretar um mapa, Brito? Olhando o título dele, aluno, o título, olha só, Climas do Brasil. Título importante, é clima. Opa! Se é clima, eu tenho a classificação climática. Ele me mostra legendas. A legenda mais escura, ela me representa o quê? O clima, olha a cor do meu climograma, clima equatorial. Esse clima equatorial, ele é típico das regiões norte do país. E na nossa região norte do país, eu consigo observar que a média térmica ela é elevada, porém a amplitude, meu aluno e minha aluna, a diferença entre média e a diferença entre amplitude. Amplitude, a variação é pequena, mas ela é elevada. Olha a minha linha vermelha, olha como ela cresce, olha como lá em cima, 25, 26 graus Celsius. Então fiquem atentos. Logo, região norte, clima
equatorial, clima quente e úmido. E quando nós falamos desse clima quente e úmido, nós temos um importante fenômeno climático, que é influenciado pela dinâmica das massas de ar na região. E essa dinâmica das massas de ar me mostram uma dinâmica importantíssima desse comportamento acerca desta região. Observem comigo, olha essa animação que importante. Nós chamamos esse fenômeno de rios voadores ou aéreos. Como se formam os rios voadores? Ele começa lá na região do clima equatorial, aonde o oceano evapora. Ele continua trazendo pela massa equatorial continental, aonde essas nuvens avançam e trocam a umidade com a floresta. Ou então, pode aparecer um termo, recicla. Ele recicla essa água. Ele não vai dispersar. Por que ele não vai dispersar? Porque eu tenho os Andes. E ele ganha força e vem parar aqui, ó, na nossa região sul e sudeste. Então, as chuvas que acontecem no sudeste e sul do país, elas são influenciadas durante o período do meio do ano, inclusive, por essa dinâmica climática. É um fenômeno climático imprescindível. Logo, se eu desmato a nossa bendita Mata Atlântica, ou melhor, a nossa floresta amazônica, eu não tenho essa reciclagem, essa manutenção da troca da água para que esses rios voadores funcionem e vêm parar aonde? Aqui no sudeste e sul do país. Fenômeno importante. Olha só, eu falei para vocês, fatores que influenciam o clima, vegetação, hidrografia. Olha essa bacia amazônica, a nossa maior bacia de drenagem de águas fluviais do mundo. Logo, essa dinâmica de massas de ar. É lógico que na prova você não vai ter bonitinho assim animado, mas esse mapa pode aparecer, evidenciando as partes importantes que formam o meu rio voador ou rio aéreo. Beleza? Bom, depois nós temos a classificação climática do nosso semiárido, o semiárido nordestino. Aqui você tem, olha comigo aqui, ó, presta atenção comigo aqui no mapa. Aqui você tem um planalto da Borborema, e esse planalto da Borborema impede a entrada de massas de ar no interior do nosso sertão. Olha o climograma aqui, olha a pluviosidade baixíssima, olha as médias térmicas elevadíssimas. Portanto, clima seco e quente, semiárido nordestino do nosso país. No entanto, nós vamos notar que nessa região eu tenho um impacto importante. O uso desordenado do espaço para a agricultura. Logo, eu já tenho uma dificuldade de retenção hídrica, eu já tenho uma alta taxa de evaporação. Logo, a quantidade relacionada à água existente, ela é insuficiente, só que avança, vai mudar, de vez em quando chove. Mas a tendência são essas chuvas diminuírem ainda mais ou até se tornarem escassas. Por isso que nessa região tem um conceito, dica do Brito, já apareceu em outras provas e pode aparecer de novo, desertificação. A influência da ação antrópica pode alterar significativamente a dinâmica climática, evidenciando então o risco desse fenômeno na região. Depois nós temos o clima tropical. Clima tropical, ele está presente onde? Na porção central do Brasil. Observem esse clima tropical, porção central. Característica dele, observem, duas estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca, uma mais quente e outra mais fria, mas não é tão fria assim. Observem, não é tão fria assim. É um inverno mais brando, mais tranquilo. Portanto, nesta região eu tenho clima tropical ou tropical continental. Em seguida, nós vamos para a região localizada na cidade de São Paulo, ou então na cidade de Campos do Jordão, ou então nas regiões serranas do Rio de Janeiro. Observem a localização dessa área, ou seja, a altitude influenciando. A altitude, elevação do terreno, fica mais frio. Me mostra então, Brito, aonde? Olha aqui, ó, o inverno mais rigoroso para um padrão brasileiro. Não é uma Sibéria, não é um Alasca, não é um norte canadense, tá? Não é uma Groenlândia, não é uma Antártida, mas para o padrão brasileiro é. Observem nos outros gráficos que eu não tive nenhum tipo dessa situação observada aqui. Por isso que nas férias você está habituado
justamente curtir estas regiões mais serranas no sudeste do país. Por isso, clima tropical de altitude. Em seguida, nós vamos para a região da nossa área litorânea. O que acontece nesse meu litoral? Olha só, nesse meu litoral eu vou observar que a massa polar atlântica, você tem que dominar essa massa polar atlântica, ela aparece e ela sai de uma zona de alta pressão para baixa pressão. Ela traz umidade, porque ela é atlântica, ela é úmida, ela é polar, ela é fria. Ela vai chegar na região do litoral nordestino, ela vai chegar tão fria quanto chega, por exemplo, no litoral do sudeste e sul. A temperatura vai cair um pouquinho, ó. Mas observem, ao invés de fazer lá os 28, 29 graus Celsius, ela vai cair ali por volta de, por exemplo, uns 24, 25 de média. Logo, nós vamos notar que eu tenho, não pode nem se dizer o inverno, um período de inverno, um meio de ano onde a temperatura cai, mas a pluviosidade aumenta. Clima tropical atlântico ou tropical úmido. E por fim, na minha última dica importante, esse bonitão aqui, o nosso clima subtropical. Notem, a MPA continua agindo nessa região, chove durante o ano todo. Para quem é de Porto Alegre sabe muito bem, eu já encarei frio enorme em Porto Alegre, aquela chuva, os ventos, o minuano ou o mistral, que são ventos típicos de eras polares que avançam em direção ao sul. Chove durante o ano todo, no entanto, olha a quedinha importante que eu vou observar da temperatura, mais rigorosa ainda para o padrão brasileiro. Por isso, aluna e aluna, fiquem atentos. Uma dica importante que o Brito e a geografia do Objetivo dá para você são as classificações climáticas e os fenômenos que podem impactar sobre as suas consequências. Fiquem atentos, saiba interpretar gráfico, saiba interpretar mapa, saiba interpretar a informação que ele quer passar para você. E eu tenho certeza que isso vai te ajudar e muito nesta prova Enem 2019. Essas são as minhas dicas e espero que você tire uma boa nota e consiga a tão desejada e sonhada vaga na universidade pretendida. Valeu!